aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao RebobinaCast. Sim, juntos para falar do grande, do único, do maravilhoso Grande Dragão Branco de 88. Clássico de estreia de Van Damme como protagonista, com spoilers depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Eu saí do Japão por causa da guerra. Guerra é errado. Eu vim pra cá recomeçar. Comecei nova família. Tive um filho. Outra chance de passar meu conhecimento. Durante 2000 anos, o conhecimento passou de pai para filho, de pai para filho. E aí, quando o Shingo morreu, eu parei. Me ensine. Eu posso aprender. Você não é japonês! Você não é um Tanaka! O senhor me disse para usar qualquer técnica que funcione. Nunca me limitar a um só estilo. Manter a minha mente aberta. Para quê? Para honrar o senhor Shidoshi. Olha só, eu não sabia que esse era a grande estreia do Jean-Claude Van Damme como protagonista. Sim, sim. Ele tinha feito alguns filmes que ele era normalmente o vilão russo. E o mais notável dele, com certeza, é Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que passava direto no SBT. Ele fez um outro chamava Black Eagle também, que é com o Shokosugi, The Ninja! aí astro dos filmes de ninja da Canon Filmes. Mas esse, depois de uma ponta do Breaking 2, Electric Boogaloo, esse foi a estreia dele, cara, como protagonista. Impressionante, porque eu não sei se esse filme fez tanto sucesso nos Estados Unidos ou no mundo como aqui no Brasil, mas aqui no Brasil esse filme é muito bom, é muito clássico, assim. É pai, é mãe, é vó, é tio, todo mundo gosta desse filme. Esse é clássico de Sessão da Tarde, né, cara? Esse passou demais na Sessão da Tarde. Se você é da nossa época e você não viu ele na Sessão da Tarde, você não teve uma infância tão feliz. Esse filme, o nome original dele em inglês é o Bloodsport, né? Esporte Sangrento. Ele foi dirigido pelo Newt Arnold. O que mais fez o Newt Arnold, Mr. Everton? Não tenho ideia. Mas porra nenhuma, sendo bem sincero. Isso explica muita coisa. Cara, esse cara dirigiu um filme na década de 60, um filme na década de 70, que são dois filmes bem qualquer nota, e esse clássico maravilhoso que é o Grande Dragão Branco, e depois nunca mais dirigiu nada na vida, continuou trabalhando como diretor assistente, diretor de segunda unidade, né, que é aquele cara que grava cena extra, que muitas vezes nem é utilizado nos filmes. O mais notável que ele gravou depois desse filme foi diretor de segunda unidade de Tartarugas Ninja 2, O Segredo de Uzi, e do próprio Último Grande Herói, que a gente comentou aqui no outro podcast sobre o Arnold. Tudo bem, mas ele foi o diretor dessa obra de arte aqui, né, que influenciou gerações. Exato. O roteiro são de três caras que também não fizeram muita coisa notável: Sheldon Lettich, o Christopher Crosby e o Mel Friedman. E o elenco nós temos, claro, ele, os músculos da Bélgica, Jean-Claude Van Damme fazendo o Frank Dux, Bolo Yeon, os músculos da Coreia do Sul fazendo o Chong Li, o Donald Gibb fazendo o amigo motoqueiro caminhoneiro, o Jackson, a Lea Ayres fazendo a mocinha do filme, a Janice, o Roy Chow e seu bigode maravilhoso fazendo o mestre Tanaka, e os dois policiais patetas, o Norman Burton fazendo o Helmer, e o ator mais premiado, provavelmente que já falamos desse podcast, Forest Whitaker fazendo o Rawlins. Eu nem me lembrava mais que o Forest Whitaker estava nesse filme, mas de fato ele participa, ele é um dos, eu não sei se é policial, agente do governo ou do exército, né, que vão atrás do Jean-Claude Van Damme, né?
Eles acham que são um agente do... É meio como se fosse a polícia do exército, né? Que vai atrás deles. Vai atrás do Van Damme, na verdade, né? Curioso que são personagens assim que vocês nem lembram mais, mas tem uma certa importância, né? Assim, se você tivesse visto o filme para esse podcast, você lembraria, né, Mr. Everton? Mas esse filme você, infelizmente, não acha em mais nenhum lugar de plataformas assim mais acessíveis. Mentira, você acha ele no MGM Plus, Mr. Everton, dos canais da Amazon Prime. Ah, sim, né? Mas, olha, eu já pago um monte de streaming. Tem que pagar mais um ainda. Esse filme, ele tem nota 6.8 no MDB e no Rotten Tomatoes 50% da crítica gostou, o que é um erro claramente, mas 75% da audiência falou que esse filme é bom pra caramba. A audiência, como diria, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Todos sabem que esse filme é maravilhoso. Sim. A nota poderia estar maior, até porque é um filme, não só filme, né? Ele tem uma questão cultural e relacionado a outras mídias também, que influenciaram. Tá pouco. Essa nota poderia ser muito maior, viu? Vou te falar. Esse filme influenciou até o Mortal Kombat, a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer do episódio, mas o Mortal Kombat desse mesmo ano e sugou muito aí desse filme do torneio mortal, que morrem 2 pessoas só, mas tudo bem. Esse filme, ele é da Canon Filmes, né, que a gente já falou aqui diversas vezes, a gente já falou de Stallone Cobra, a gente já falou dos American Ninja, e esse filme era um clássico filme de baixo orçamento. Esse filme tem um orçamento de $1,5 milhão só. Se for ver aqui, ele só perde para American Ninja 1 e 2, e fora isso é o menor orçamento que a gente teve nesse podcast, mas ele rendeu 10 vezes quase o valor que colocaram. Então ele teve de bilheteria no mundo inteiro $11,8 milhões. Então deu muito bom, e deu muito bom para a carreira do Jean-Claude Van Damme também. Eu acho até que esse filme pode até ter faturado muito mais ali em VHS. E você lembrou de um fato muito importante. E às vezes nós aqui, até caríssimos ouvintes, pedimos desculpas porque muitos dos filmes do que falamos viram ou viraram jogos de videogame. E esse aqui, como vamos explorar um pouquinho mais, né, foi inspiração, acho que na veia do Mortal Kombat. Eu acho que vale a pena nós citarmos também, eu não consigo pronunciar o nome do ator, mas o nosso eterno Shang Tsung, do primeiro filme Mortal Kombat, ele faleceu também essa semana, triste, né? Então acho que tem uma certa relação com esse filme que estamos falando aqui hoje. É o Cary Hiroyuki Tagawa. O próprio? Cary Hiroyuki Tagawa, exatamente. O próprio. Ator clássico, nos deixou essa semana. Triste nota, mas o que não é triste, é muito feliz, são as redes sociais do RebobinaCast. Não é mesmo, Mr. Everton? Exatamente. Se você tá triste pela morte do Cary, vamos lá, acesse o Instagram do RebobinaCast para dar umas risadas, veja lá os posts. E você vai nos encontrar no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, @rebobinacastbr. E esse episódio, assim como os outros, você vai conseguir encontrar no Spotify, no Apple Podcast, no seu agregador preferido, no YouTube Podcast. Olha, estamos em várias plataformas e ficamos felizes porque a nossa audiência está aumentando graças a vocês. Compartilhem, chame um amiguinho, mande pro pai, pra mãe, pro filho. Aliás, os pais que estão nos ouvindo, que é a nossa audiência maior, passe para os filhos também, para que eles possam assistir os filmes clássicos que vocês viram e que nós vamos falar de vários aqui. Sim, o moleque com certeza depois de assistir esse filme vai ficar dando giratória na sala que nem um maluco, em repeat a tarde inteira. Você vai cansar o moleque, ele vai dormir que nem um anjo à noite, gente. Só tem vantagem. E assistindo esse filme aqui, ele vai fazer um espacate, inclusive. Como o Van Damme fez 5 vezes nesse filme. Não pode faltar, filme do Van Damme tem que ter espacate. A gente fica esperando o momento que vai ter, né? Mas nesse filme aqui, eu acho que não, tem que checar esses dados oficiais, né? Não tem esses dados aqui comigo, mas vou chutar que foi o maior número de espacates que ele fez no filme até hoje. Em um único filme, né? Em um único filme, 5. É impressionante. Tem razão, olha aí. Quer ler a parte de trás da caixa pra gente, Mr. Everton?
Vamos lá. Olha, esse filme aqui eu cansei de pegar na locadora, mas como você falou, passava na Sessão da Tarde. E esse era na Globo mesmo, né? Sessão da Tarde, né? Não passava no SBT. Esse era a Globo. Esse era a Globo. Essa era a nata da época de filmes de artes marciais, né? Tem toda a razão. Vamos lá. Por trás da caixa. Kumite é o nome de uma competição de artes marciais proibida no mundo real por seus fatos violentos. Este torneio secreto reúne os maiores guerreiros do mundo, enfrentando-se numa brutal violência. O vencedor, Frank Dux, Jean-Claude Van Damme, lutará até a vitória final e a morte do adversário. Na mais violenta luta já assistida, você vai conhecer Dux, uma revelação que supera todas as expectativas em um novo filme de ação da América, baseados em fatos reais da vida de Frank W. Dux. Mas, ponto. Mas é uma grande mentira isso, né? Como a gente já pôde comprovar ao longo dos anos. Só pra ficar claro, eu consegui achar a caixa de VHS original da época. E na época que foi lançado esse filme foi vendido quase como um documentário, o que é uma grande mentira. No final do filme, ele aparece lá que Frank Dux lutou 376 vezes. Ele tem o nocaute mais rápido. É tudo mentira isso, gente. É tudo uma balela. Esse cara inventou tudo isso e vendeu para Hollywood como se fosse verdade. E era nos 80, ninguém tinha Google para confirmar. Verdade, mas olha, quando passava isso e a gente... Veja, são dois momentos. Uma é quando nós locamos o filme, assistimos o filme, seja a Sessão da Tarde ou depois. Porém, o segundo momento é quando você realmente descobre que há essa história por trás do filme. Aliás, são 3 momentos, porque depois você tem a revelação, né? Que essa história, na verdade, é uma fake news, né? Mas, vamos lá, cá entre nós, você ter uma história dessa, baseada em fatos reais, é muito legal, cara. Sim. Tanto que o Frank Dux, ele falava que ele ia ele entrava no comitê quando ele era soldado e capitão pelo exército dos Estados Unidos. Cara, é uma mentira, ele nunca teve nenhuma missão, nem perto da Ásia. Depois descobriram que os troféus era ele mesmo que fazia, não existia comitê, não existia nada. Esse cara inventou isso daí da cabeça dele, ele vendeu pra Hollywood. Hollywood abraçou, fez o filme, meteu o Jean-Claude Van Damme lá, foi um sucesso, e esse cara viveu disso a vida inteira. Ou pode realmente ter existido, porém é um torneio secreto que ele ousou falar para o mundo e a história se inverteu. Olha só, pode ter uma teoria aí, viu? Ele é tão secreto que ninguém mais viu ou participou desse torneio, entendeu? Mas, Gui, você sabe que essas coisas de luta, existem aí umas lutas entre dojos, existem umas lutas meio secretas aí. Por exemplo, o próprio Bruce Lee, né, tinha lá uma treta, você viu que ele faleceu, o filho dele, tem todas essas questões aí que ninguém esclarece até hoje. Pode ter sim alguma coisa obscura. Ele foi aí, morto pela máfia, ele foi morto pela tríade chinesa, né? O pessoal fala que ele saiu meio fugido de Hong Kong e os caras foram atrás dele e foram atrás do filho dele também, que morreu numa gravação ali, né? A morte mesmo do Bruce Lee até hoje é meio envolta em mistério, então... Não sei, mas assim, se eu fosse apostar meu dinheiro mesmo, esse cara tirou isso da cabeça dele. Mas ele deu um tiro certeiro aí, hein? Porque vendeu uma mega história. Esse filme foi a estreia do nosso querido Músculos de Bruxelas aí, né? O Van Damme, que ele tinha sido eleito Mr. Belgic em 78, a gente até comentou um pouco disso no Time Cop. Ele veio para os Estados Unidos na cara e na coragem, ele já foi campeão de karatê mais novo, ele faixa preta em kickboxing também, e ele trabalhou todos os tipos de trabalho em Hollywood, inclusive tem vídeos aí famosos dele treinando com o Chuck Norris, ele era sparring do Chuck Norris, inclusive antes de ele ser lançado a protagonista nesse filme, ele tinha até feito ponta em Braddock 2, ele tinha feito vários papeizinhos aí pequenos, né, que a gente comentou. Mas essa foi a grande estreia dele como protagonista e ele lutou para esse filme ser feito, né, cara? Uma história
muito famosa do lançamento desse filme foi quando o Menahem Golan, que era o dono criativo da Cannon Films, ele tinha conhecido o Jean-Claude Van Damme nas gravações de Breaking 2, acho que é o Breaking ou Breaking 2 que ele fez ponta, que é o filme de Breaking da Cannon Films, foi no Breaking, exato, que ele faz um papelzinho ali no fundo, e um dia ele viu esse cara no restaurante, uns anos depois, ele já tinha feito aí Retroceder e Nunca Render-se Jamais, e ele começou, cara, na calçada, ele começou a girar, daquele chute giratório que ele dá no final no querido Chong Li, sabe? Você tipo um repepe. Chute. Aquela giratória, né? Que ele fica dando aquele chute no ar, né? Legal, cara. Legal pra caramba, clássico hoje em dia. E ele começou a fazer isso na calçada, que nem o louco com o cara comendo dentro do restaurante, falando que ele queria fazer um filme com ele na Cannon Filmes. E lembrando a Cannon nessa época, cara, a Cannon era o estúdio que fazia filme de baixo orçamento de artes marciais. Nossos queridos aí American Ninja, o American Ninja original de 87 tinha sido lançado um pouco antes, então ele falou, cara, esse é o cara que eu tenho que agradar. E caiu na mão do Menahem Golan esse roteiro maluco do Bloodsport. Ele estava cogitando fazer com quem? Com o nosso digníssimo Michael Dudikoff, né, do American Ninja, mas ele não tinha tamanho pro filme, o Dudikoff é mais baixinho. Então eu falei, vamos tentar esse moleque novo aqui, o Jean-Claude Van Damme, e deu esse sucesso de audiência, né? Boa história, realmente é interessante às vezes como você está no local certo, no momento certo e com a estratégia certa e com a coragem você consegue o que você precisa, o que você quer. Eu acho que ele mereceu, quem fazendo chutes no ar, com certeza convenceria qualquer um aí. E não me surpreende ele não ter feito um espacate, né? Cara, você imagina, você tá jantando num restaurante em Hollywood e tem um maluco na calçada dando giratória, assim, sem parar. Ô, seu Menahem, olha aqui, ó. E o cara dando giratória no ar. É o que eu vou falar pra você. É o que eu espero ver enquanto eu estiver almoçando lá em Los Angeles. Exato. Quando formos para Los Angeles, eu espero ter um maluco na porta dando giratória, chamando algum executivo de cinema que tá dentro do restaurante, cara. Com certeza. Excelente. Cara, esse filme ele teve uma contagem de corpos de 2, né? O Chong Li, ele mata 2 caras, um na primeira luta dele e na penúltima aí, antes dele enfrentar o Frank. E você pode ver, tem bastante sangue no filme, como já diz o próprio nome, esporte violento. Teve, mas não tem morte, tem essas 2 só, né? Que é pouco considerado aqui, ele só perde no número de mortes pra quem? Pra Buckaroo Banzai. Volta pro Futuro. Não, tem 2 que morrem no De Volta ao Futuro. Ele empata no De Volta ao Futuro. São os líbios, entendeu? Mas eu acho que a pegada do filme é você ter uma linha mais da arte marcial, né? Talvez a questão de respeito. Tanto é que eu acho que, embora o nome do filme seja Esporte Sangrento, né? Aliás, o Grande Dragão Branco, né? Que nome também. Eu acho que o Brasil, não sei quem escolhe, deve ter uma pessoa, deve ter um departamento nos estúdios aqui, nos escritórios nacionais, que escolhem os filmes, os nomes nacionais. E esse nome nacional é muito bom, mas eu acho que Esporte Melhor Sangrento... que o original, eu acho até, hein, cara? Você acha? Melhor que o original. Esporte Sangrento Eu é bom, acho. mas o Grande Dragão Branco, porque o filme dá essa pegada, né, de que ele é um americano aprendendo uma arte oriental que era segredo, né? Então tem essa pegada aí. Mas o Chong Li, ele realmente tem uma cara de vilão no filme, né? Aliás, ele faz esse personagem em vários outros filmes. E ali, eu acho que por isso que só ele que mata, né? Porque é pra mostrar, eu sou mal, eu sou o vilão. Mas eu acho interessante, você falou do nome do filme, eu só queria adicionar, porque a gente tem no Brasil aquela série de filmes que são batizados por causa de outros filmes do mesmo ator. Então, como a gente teve De Volta para o Futuro e O Garoto do Futuro, como exemplo aí do nosso digníssimo Michael J. Fox, que é o garoto que era o Teen Wolf, né, que era um lobisomem, ele virou Garoto do Futuro. O nosso digníssimo Jean-Claude Van Damme, vale lembrar que logo depois ele fez o filme chamado Cyborg, que aqui no Brasil foi vendido como Cyborg, o Dragão do Futuro. Tá? Lógico. Só o começo. Lógico. Só o começo. Veja bem, a gente teve depois também Kickboxer, que foi no ano seguinte também, com Jean-Claude Van Damme.
que ganhou o título de Kickboxer, o desafio do dragão. Aliás, me parece, assim, eu não sei, porque é um ano pro outro, né? Mas é o mesmo filme, é a mesma lógica, né? Não é o mesmo filme, mas é a mesma lógica, é impressionante. Inclusive, o vilão do Kickboxer tá nesse filme também como um dos lutadores, detalhe. Mas, assim, pra terminar com chave de ouro, os nomes maravilhosos, ele fez o filme em 1990 chamado Lionheart, que era, em tradução literal, Coração de Leão, virou o quê? Leão Branco, o lutador sem lei. É isso aí, ou é branco ou é dragão. Bom. Ou é branco ou é dragão. Ai, cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas voltando ao Chung Lee, cara, eu de infância, realmente, como você falou, né, puxando aí pro Kickboxer, a gente via esses filmes todos mais ou menos misturados ali na Sessão da Tarde, né? E o Van Damme, quando estourou na década de 90, cara, era uma semana, você tinha o Kickboxer, no outro você tinha o Grande Dragão Branco, no outro você tinha o Lionheart, cara, e era ele o tempo inteiro, né? Então misturava um pouco esses filmes, né? Totalmente. Na verdade, às vezes até se perdia, né? Porque o ator era o mesmo, a pegada era parecida, mas você falou uma outra questão muito interessante, né? Que o Jean-Claude Van Damme também foi um ator, cara, que ele atuou, não sei se lá fora ele fez tanto sucesso como aqui no Brasil, porque era uma mega referência, tanto é que ele veio aqui e foi lá no programa do Gugu, dançou com a Gretchen, ficou todo doido, né? Cara, você já percebeu? Esse é o segundo programa do Van Damme que a gente faz. Eu acho que em todos os programas do Van Damme a gente vai falar dele nesse vídeo no Gugu dançando com a Gretchen, cara, porque isso foi marcante mesmo na nossa infância. Foi muito. Lembrando que tinha no programa do Gugu, tinha a banheira do Gugu. Já era absurdo, né, pros padrões de hoje, mas pra época não. Mas o Jean-Claude Van Damme ficando excitado num programa ao vivo, acho que foi demais pra família brasileira da época. E o Gugu apontando, ô louco, tipo... Ai, o Gugu é muito doido também, cara. Falecido Gugu, descansa no céu hoje em dia, cara, porque... Ai, cara, era muito bom, cara. Mas da época que você viu o filme, Mr. Ayrton, pensando no filme hoje em dia, tentando a cabeça daquela época, quais são as suas principais lembranças desse filme? Olha, muito boa pergunta, porque esse filme, ele rodeia, né, toda uma questão familiar aqui de casa, aqui, que é sogra assiste, pai assiste, mãe assiste, minha esposa assiste, e é um filme que traz muitas lembranças. Agora, eu não assisti recentemente, então eu estou gravando esse podcast sem assistir o filme, porém, como é um filme que tá quase que tatuado aqui na pele, de tanto que a gente assistiu, dá pra lembrar de várias coisas. Assim, eu tenho uma memória do treinamento dele ali, né? Eu acho que isso foi muito marcante, que mostra logo nas lembranças dele, a questão do... Como é que é o nome? Esqueci o nome do mestre dele. Shidoshi Tanaka. Isso, Shidoshi Tanaka, mas ele tinha um sobrenome lá, não tinha? Não, Tanaka era o sobrenome, na verdade. Shidoshi era o jeito que ele tratava o mestre, né? É Senzo Tanaka, coisa assim, mas é Tanaka mesmo. E mostra ele ali tentando roubar uma espada, aquela coisa toda. E depois o filho do Tanaka dá um pau no garoto. O Tanaka pega ele pra treinar, mas assim, depois ele acaba tendo uma relação uma boa relação. Eu acho que isso é muito cultural japonês, né? Então, uma coisa que, vendo hoje, me agride profundo assim mesmo, foi o moleque que escolheram pra fazer o Jean-Claude Van Damme adolescente criança. É verdade, cara. É muito grande o garoto. O moleque, assim, nem os cílios dele lembra o do Van Damme. O moleque, sei lá, eu lembro tinha um seriado que eu via de adolescente que chamava Galera do Barulho, Saved by the Bell original, que aqui no Brasil passou com Galera do Barulho, que tinha Screech, que era tipo o nerd do pessoal lá. E era esse tipo de moleque, cara. O moleque, assim, ele falava meio assim, e tentou colocar o sotaque meio belga do Van Damme, e ele falava meio assim. Cara, que moleque péssimo ator. Ele invade a casa do Tanaka, e assim, eu reparando depois, ele tá com uma camiseta, com boné do New York Giants, que é um time de futebol americano de Nova York. E ele tá com a camiseta do San Francisco Giants, que é um time de São Francisco de beisebol, do outro lado dos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum, cara. O sotaque dele
é meio francês. E, nossa, cara, que bosta esse moleque. Tá bom, eu acho que já temos um candidato aí pro um dos prêmios. Mas tem toda a razão, e o Shidoshi depois é legal essa parte aí também, embora tenha toda essa questão da atuação do menino, mas o Tanaka, ele pega a katana e corta a aba desse boné, cara, muito louco isso. E depois já partem pra um treinamento ali, né? Então, na verdade, ele pega o moleque pra ser meio sparring do filho dele, né? Porque ele tinha o negócio que o filho dele ia ser um grande lutador. Então, ele era basicamente o quê? O saco de pancada do filho, até o filho dele morrer, de causas não reveladas no filme. O moleque simplesmente aparece morto. Ele fala que não vai mais treinar ninguém e o Jean-Claude Van Damme fala, não, mestre, tem que me treinar, eu vou passar o nome Tanaka adiante. E o sonho do moleque era competir no comitê, esse torneio misterioso que não existe, de acordo com o roteiro. E é isso, cara. Vamos lá, pode ser que exista, não sabemos, vai que existe. Agora, é legal essa parte aí que depois ele vai lembrando, né? Você perguntou, que parte legal que eu gostava. Você sabe que tem o Rafinha Bastos, né, o comediante, na época, long time ago, o cara, ele tinha uma página chamada Página do Rafinha. Eu não sei se os ouvintes vão lembrar disso, mas ele fez uma sátira, deve estar lá ainda, essa página talvez exista. Ele fez uma sátira desse filme, muito interessante, muito engraçado, né? Mas a sátira era desse treinamento que ele passava, né? Abrindo o espacate, olha, você tem razão. Ó, primeiro o espacate é no treinamento, hein? O Shidoshi, ele pega as árvores lá e... Ele amarra na árvore, né? Sim. Isso. E é pior que ele faz isso em outro filme igualzinho, né? Você tem razão, cara, o mesmo... É no Kickboxer também. Exato, cara. Por que ele não fez uma outra coisa diferente? Porque, cara, ele tinha que abrir espacate todo o filme, mano. É isso que tinha que acontecer. É verdade, mas o que me marcou muito é aquela cena quando ele tá treinando os sentidos dele, e tudo faz sentido faz sentido. Porque ele tá treinando o sentido, servindo chá pra família com os olhos vendados. Vendado! Na versão do filme, o Tanaka vai dar um golpe e ele se defende. Aí a mãe, a esposa do Tanaka, e ele se olha, faz aquela balançadinha de cabeça, né? É muito engraçado. Agora a versão do Rafinha Bastos, o cara vai jogar uma banana nele, assim, sabe? Mas não tem nada a ver, é coisa de boba, né? Mas é engraçado no final das contas. Mas essa parte do treinamento foi legal, cara. Agora uma pergunta, por que o exército queria tanto que ele não fosse? Cara, então, eles falam em determinado momento, quando eles estão atrás, porque... começa a levantar pergunta, né? A galera que tá junto com ele já, depois que ele tá em Hong Kong ali, fica o amigo dele, motoqueiro gigante, fica perguntando quem são esses caras e fala, não, eles são do exército. E aí, em algum momento, eles falam, o exército americano investiu muito em você, capitão. Então não podemos deixar que você corra risco de morte aqui e você tem que voltar. Mano, pelo amor de Deus, velho. Sério? E é isso, essa é a desculpa, porque ele é um investimento, ele é, sei lá, a arma mortal dos Estados Unidos na Guerra Fria e ele não pode morrer nunca. Poxa vida, você tem razão, eles estavam na Guerra Fria nessa época, em 88, hein? O Muro de Berlim nem tinha caído ainda, pessoal. Bom, ok, é isso. Aceitamos também, né? E eu acho legal que tem uma passagem de tempo que antes dele ir pro comitê, ele vai visitar o sensei dele, né? Que é teoricamente vários anos depois, porque mostra ele adolescente, depois já corta ele adulto e colocam só um penteado diferente nele pra parecer como se ele estivesse mais jovem. E cara, eles não fizeram nem o trabalho de colocar, sei lá, uma tinturinha branca no cabelo e no bigode do Tanaka. Ele tá exatamente igual ao que tava na sequência ali de flashback, sabe? Tipo, pô, você vai fazer uma passagem de tempo, um personagem que já tem ali na casa dos 50, pô, coloca um cabelinho branco, né? Deixa só o cara deitado com a mesma cara que tava antes, porra. Se esforça um pouco, né? Mas você sabe como é que são os orientais, cara. Eles não envelhecem, é muita saúde. E o cara ainda treinava artes marciais. O oriental tem bastante cabelo branco, cara. O oriental tem bastante cabelo branco. Pode demorar pra envelhecer, mas tem cabelo branco. Não, tem razão, né? Acho que deu preguiça ali na hora de fazer a maquiagem ali. Mas assim, lembrando de coisas do filme, o que eu sempre lembro, quando depois que eles entram no torneio, tem aquela apresentação clássica
O filme já começa com cada um dos lutadores, né, dando porrada ali, o Chong Li quebrando um negócio de gelo, o outro jogando o Guerreiro Macaco subindo lá na árvore e destruindo os cocos com... Você lembra dessa cena, acho, né, do cara subindo e destruindo os cocos em cima da árvore? Sim, não, todos tinham que se provar. Todos tinham. Eles tinham que mostrar alguma, não sei, alguma especialidade, algum fatality, alguma coisa ali. E quando... Nossa, você tem razão, cara. Esse filme tem uma das frases mais legais de todas, né? Tijolo não revida, né? Que filho da mãe! Isso é suficiente pra vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, Frank. Beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo não revida. Sim. É que ele, quando ele vai se apresentar, eu acho isso muito bizarro no roteiro, porque assim, primeiro, como que essas pessoas receberam um convite, né? Quem é convidado? Porque, teoricamente, você tinha que ir lá e mostrar um convite. E assim, quem convidou esses caras? Qual a seleção para você convidar lutadores aleatórios para ela? Como que o Jackson, que era simplesmente, sei lá, um motoqueiro que lutava boxe, foi chamado para essa porra? Não faz sentido isso. E assim, ninguém encana com nada, mas a hora que o cara chega e fala, sou lutador do Tanaka, eles olham assim e falam, você não parece Tanaka. Tipo assim, você não é japonês. Pra começar, você é belga. E aí eles falam, não. Se você é Tanaka, Jin Mak, que é o que ele tinha que detonar um tijolo. E eles falam, não é qualquer tijolo. O último de baixo. Pois é, cara, mas que cena também, né? Na hora que fala isso, eu fico pensando quem estava no cinema assistindo essa primeira vez. Filme com pouco investimento, teve uma excelente ideia, né? E é um golpe diferente, né? Foi muito legal e todo mundo parou pra ver, essa parte é legal. Um dos prêmios que a gente faz sempre no final, que é o prêmio George Lucas aí pros efeitos técnicos, esse filme é um filme que, convenhamos, né? É um filme de porrada, bom e clássico, não tem explosão. E assim, efeito técnico, pra mim, cara, o grande achievement técnico desse filme foi colocar o slow motion em luta, cara. Porque, pra mim, eu acho que o marco de cinema de colocar slow motion em luta é esse filme. A hora que o Van Damme se posiciona na frente do tijolo e ele vai dar o golpe, cara, parece que o olho dele, um tá em uma orelha e outro tá em outra. Ele esbugalha e vai pro lado assim. Ele faz aquela cara insana dele. Cara, isso é sensacional, brother. Eu não sei, o Jean-Claude Van Damme não é muito conhecido por grandes atuações, mas esse filme eu gostei, viu? Cara, eu acho que o lance do Van Damme, pra mim, eu acho que é muito lance parecido com o do Arnold, sabe? Tipo assim, não é um grande ator, todo mundo sabe, mas ele tinha carisma, cara. Ele era muito carismático nesse filme. Você já tá comprando quando ele sai pelas ruas fazendo os caras de bobinho lá, o Forrest Whitaker e o outro tiozinho que parecia ter 70 anos correndo na rua. Cara, ele é muito engraçado. Ele para, parte trapalhões do filme, né? Ele para, ele faz tipo uma gracinha, ele vai e joga uma laranja neles e ele fica nessa loucura, cara. Ele é o carisma puro, brother. Não, ele é demais, é impressionante. Ele é carismático demais e eu acho que carisma, não só nele, mas na hora de fazer o vilão também, né? O Chong Li, eu acho que ele é um dos vilões mais icônicos dos anos 80, assim, pra mim, pelo menos. E eu acho que não só ele, né? Todos os lutadores, eles são muito excêntricos, né? E eu acho que tem até um capoeirista no meio ali. Mas são vários tipos. O Ray Jackson, como você falou, americano meio caminhoneiro, do nada aparece ali. Tem vários outros. Tem um que é meio de kickboxer. Realmente, tem um japonês que luta Kung Fu. São todos muito interessantes, assim. São personagens bem legais. Quando eu falei que inspirou muito no Mortal Kombat, é que o personagem do Johnny Cage é total inspirado no Van Damme, tanto que até no Mortal Kombat aí mais novo você consegue comprar skin
ou desbloquear a skin do Van Damme pro Johnny Cage. Ele foi total inspirado no Jean-Claude Van Damme. E aquele lance de ser um lutador mais ou menos em cada estilo, sabe? Você tem o kickboxer, você tem o Paulo Tocha, inclusive, que era campeão mundial de Muay Thai. Ele ele tem meio que origens portuguesas, Moçambique, mas o pai dele é americano. E ele fez vários filmes também com o Van Damme ali. Você tem muita gente icônica, cara. E o próprio Chong Li, cara, o Chong Li, o personagem dele, ele já disse em entrevista depois, que o personagem dele nesse filme é inspirado no Bruce Lee, né? Porque ele fez alguns filmes com o Bruce Lee. Ele fez o Operação Dragão de 73, que inclusive ele é o vilão do filme contra o Bruce Lee, e o Bruce Lee tinha muita atitude dele nesse filme, tanto que a frase lá do tijolo não revida é meio que roubada do Bruce Lee, que ele também quebra tipo uma tábua e o Bruce Lee fala pra ele, tábua não revida. Então ele meio que roubou essa frase. Olha aí. Mas voltando no primeiro tópico que você falou, né, do jogo Mortal Kombat, eu acho que deveria ser um dos arrependimentos mortais do Jean-Claude Van Damme não ter aceito participar do primeiro jogo como personagem, né? O que seria super legal pro jogo, embora não fez muita diferença, porque o jogo fez sucesso demais mesmo assim, por conta da violência do próprio jogo. E talvez tenha sido algo pequeno pro Jean-Claude Van Damme na época. Não sei qual foi o motivo dele ter recusado. Porém, hoje, ele teria sido... Porque o jogo Mortal Kombat ultrapassou infinitamente ali a bolha, né? Nossa, você já tem, sei lá, uns 12 jogos do Mortal Kombat, né? Sim, e assim, eu acho que pra carreira do Jean-Claude Van Damme teria sido maravilhoso. Ao invés disso, ele preferiu fazer o filme do Street Fighter, que deu super certo pra ele. Nossa, que horror. Que pode ser um dia episódio nosso aqui também, né? Bom, eu vou te falar que eu vi o filme do Mortal Kombat no cinema, tá? Eu tinha 10 anos quando saiu, eu vi eles no cinema. Eu fui rever recentemente, cara. Eu não sei se você consegue, se você topa esse filme não, pra gente falar nesse programa, cara. O filme é bem desgraçado, brother. Eu vou te falar, e eu gosto de filme ruim. Não, mas eu entendo que o primeiro filme até dá pra encarar. O segundo eu acho que não, né? O do Street Fighter? Não, do Mortal Kombat. Do Mortal Kombat e Street Fighter. Ah, não. Cara, o primeiro filme do Mortal Kombat eu acho legal pra caramba. Ah, você tá falando do Street Fighter? Legal. Eu tava falando do Street Fighter. Ah, tá. Nossa, eu não sei. Do Van Damme. Agora que você falou, eu não sei. Esse filme do Raul Julia, assim... Cara, o Raul Julia meio que salva um pouco o filme, porque de resto é terrível. Ok. Um dia será. Vamos ver. Quando? Mas Mortal Kombat Aniquilação... Esse não vê não, cara, por favor. Fica só no primeiro. O primeiro Mortal Kombat é maneiríssimo, dá pra ver tranquilo hoje em dia, mas o segundo é tipo cine trash, assim. Tá bom, vamos deixar na gaveta por enquanto. Cara, falando em jogo, tem um jogo que eles jogam, né? O Jackson e o Frank, quando eles estão começando a ficar amigos lá, que é um joguinho de fliperama na época, né? Que chama Karate Champ. É um jogo de verdade que saiu em 84. Foi lançado aí pro Atari, é aquele que eles jogam no fliperama ali no hall do hotel, né? É verdade, eles jogam mesmo um joguinho lá e ficam se desafiando, né? E o Dux ganha do... Aliás, é ali que eles se conhecem, que nasce a amizade, né? O Jackson e o Dux, eles se conhecem ali, não é? Sim, eles tinham se visto meio no ônibus que eles estavam. O Dux, ele dá uma chavecada numa moça do ônibus. O Van Damme olha pra ele com uma cara assim meio, nossa, você é meio loser assim, né? Mas eles têm essa cena que eles ficam amigos no hotel. Inclusive, essa é uma coisa, cara, que eu tava parando pra analisar nesse filme aí que eu vi hoje, né? Eu vi ontem, na verdade. Na luta antes da semifinal, o Chong Li vai lá e ele quase mata o Jackson, né, que é o amigo do Van Damme, que ele ia ganhar, só que aí ele começou meio que se empolgar, deu 2, 3 socos, e o Chong Li quase mata o cara. E ele rouba a faixa que ele usava na cabeça, né, uma faixa da Harley Davidson. E ele começa a apontar pro Van Damme falando, você é o próximo. E o Van Damme no final vai lá, ele derrota e ele cria esse laço de amizade com o Jackson. E ele termina e ele vai lá e fala, olha, qualquer lugar que você tiver, que você precisar,
conta comigo sempre, você é irmão pra mim. Mano, os caras se conheceram por 3 dias. Basicamente, o bonding deles, do cara vingar o amigo, salvar o amigo, durou 3 dias. E os caras falam como se eles fossem irmão de sangue, brother. Como se conhecessem há 25 anos, sabe? Mas eu acho que o rolê não é por conta do tempo da amizade, mas sim da forma que aconteceu. Ele foi desafiado ali. Pegou a faixa, olhou pra ele, ameaçou. Foi um negócio meio brutal. Agora você tem toda a razão, né? O Jackson tinha ganho a luta. Ele queria humilhar, ele começou a comemorar antes da hora. Ele não foi um guerreiro ali, viu? Então, eu tenho minhas dúvidas assim, porque ele dá umas pancadas no Chong Li, só que o Chong Li tem uma coisa que eu achei, um detalhe que eu reparei nesse filme, ele cai meio no chão, ele tá com sangue na boca, ele vai lá, ele pega o sangue que tá na boca dele e ele dá uma lambida na mão dele com sangue, assim. Eu acho que se você tá lutando com alguém e o cara lambe o sangue que saiu na mão dele e começa a sorrir pra você depois, mano, eu acho que você tá fudido, bro. Não, o Jackson, ele garoteou mesmo, você tem razão, porque o Chong Li, ele já tinha matado alguém antes, né? Então, ele deveria ter... Na primeira luta do cara, porra. Ele deveria ter levado a coisa mais a sério ali, hein? O Chong Li, ele... Eu gosto da estrutura do cara, ele era forte pra caralho. E ele começa a colocar aqueles bracinhos pra cima, com aquela cara de maníaco dele, o bracinho assim, né? Chong Li! E ele assim, ó, fazendo aquele bracinho, sabe? Puta, isso era demais, cara. E ele tinha torcida ainda por cima. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Eu acho que depois disso, a gente acabou esquecendo de pular quantos pacates ele já abriu, porque eu acho que ele abriu já alguns nas lutas, mas depois tem ele treinando, né? Aí tem uma parte antes dessa luta que você falou aí, que o Jackson... E tem uma mulher, tem uma namorada, tem uma mocinha não é ser resgatada, né? Aliás... Interesse romântico, né? É a jornalista que queria saber mais sobre o comitê, né? E ela queria fazer de tudo pra descobrir o que estava rolando nesse torneio secreto proibido, né? Exatamente, então. Aí tem uma hora lá que eles chegam no hotel, que ele tá... O Dux está, mais uma vez, com o espacate aberto, meditando lá na beira da sacada do quarto dele. Mais um check de espacate, né? Olha, os espacates dele, tá? Você tem o espacate que ele tá na varanda do hotel no segundo dia. Você tem o espacate depois dele transar com a menina. Você tem espacate quando ele tá lutando com aquele gigante, que eu acho uma luta maneiríssima também. Você lembra tipo um gigante da Mongólia, assim? Sim, mas pausa aí. O cara dá tipo um abraço de urso nele. Mas pausa aí, porque esse golpe que ele dá no gigante foi depois usado no jogo Mortal Kombat, né? Que ele abre o espacate e dá um soco no saco do rapaz lá. Teoricamente esse é golpe baixo, né? Mas assim, não queria falar nada, né? Não, você tem razão, hein? Mas é um torneio que valia tudo, né? Valia tudo, então beleza, pode soco no saco, porque, mano, é um maluco, sei lá, devia ter uns 2,10 ali, porque o Van Damme, vamos ver a altura do Van Damme aqui. Porque eu falei, inclusive, me corrigindo aqui, eu falei que o nosso queríssimo Dudikoff, ele foi cortado por ser muito baixo, mas é porque ele era muito alto. O Dudikoff tinha 1,88 e o Van Damme tinha 1,77, então por isso cortaram ele. E, cara, ele vai lá, ele dá uma mergulhada e dá um uppercut no saco. Isso foi uma sacanagem. Não, isso aí é um golpe baixo demais, cara. Eu acho que o Tanaka-san não ia gostar nada de ver isso, viu? Esse filme é uma falha de roteiro que, em algum momento, eles falam que o comitê tinha 60 rodadas eliminatórias. E isso é basicamente matematicamente impossível, porque os torneios são eliminatórios, cada um que perde sai, cada rodada dobra o número de competidores, ou seja, teria que ter 120 lutadores ali. E, cara, sei lá, tem 3 que tem nome ali só, né? Não, mas a gente não sabe, de repente não mostrou, né? Você vai defender claramente que era uma sociedade secreta que existiu mesmo nesse filme. Sim. Né? Os dias que o Dux e o Jackson não estavam lá, tava tendo luta. Na verdade, o Kokuryukai, que eles falam que é a Sociedade do Dragão Negro, ela existiu na vida real, tá? Já que você quer ir pro lado real. Ele foi um grupo paramilitar ultranacionalista japonês fundado em 1901, tá? Então era um grupo que envolveu em espionagem,
sabotagem, assassinato e realmente patrocinava competições de artes marciais, mas nunca foi comprovado que esse torneio existiu, como o cara tentou vender para Hollywood. Ou foi comprovado e ninguém ficou vivo pra saber, né? Mas eu achei legal que a parte que eles andam lá na cidade, sabe? Aquela parte que é como se fosse meio uma barra pesada assim de Hong Kong, né? Na época Hong Kong ainda pertencia à Inglaterra, né? Ele não tinha sido devolvido para a China ainda, isso aconteceria nos anos 2000. E aquela cidade murada de Kowloon, que eles chegam até a comentar, que é onde se passa o torneio, é o lugar que tem provavelmente a maior densidade populacional da história, cara. Era 30 mil pessoas em apenas 6 km quadrados. Meu Deus, é a China sendo China. 6 km quadrados ou 6 acres, na verdade, não sei, eu peguei da tradução aí. Mas era bastante gente para um lugar muito pequeno. Claramente. Mas é legal a estética, né? A estética ali dos prédios, é bacana ali. Sim, com certeza. Uma coisa que a gente não pode terminar de falar, que eu acho que é sensacional, que depois que fizeram um filme de luta virou padrão, é a montagem de luta desse filme, quando tem aquela passagem de tempo. Porque a gente tem ali o primeiro dia, que é basicamente a introdução aos personagens principais, que introduz o Chong Li como o cara que tem que ser derrotado. E aí a gente tem um segundo dia, cara, que é aquela trilha sonora, que é Fight to Survive. E você tem aquela música Kumite, Kumite, Kumite. Cara, nossa, aquilo entra na cabeça. Momento anos 80, né, cara? Não, você tem razão. E tem uma jogada de corte ali. E a música, não vou dizer que é chiclete, mas é legal, fica um clima legal, hein? Puxa tanto para os anos 80 que você começa a ouvir aquele Body's ready, my heart's on fire, I'm gonna push over the wire. Cara, que foda, trilha sonora. Edu, por favor, nosso editor, coloque essa música maravilhosa, Fight to Survive, tocando em exaustão enquanto a gente fala desse filme, para colocar todo mundo nessa maravilha que é os anos 80 pulsando nesse filme, cara. Com certeza, a trilha sonora, esse filme é realmente, você já entra dentro dos anos 80 ali, você já sai com os cabelos e cortes de roupa, né, só ir ligado ao play no filme. Eu não saio com os cabelos, mas eu acho que eles... bastante tempo. Ai, não, tá bom, desculpa. Mas o filme é muito bom, cara, é luta, é o que a gente gosta, né, luta, sangue, essa parte aí histórica, se existe ou não existe, mas, poxa, esse mistério de saber se existe ou não existe é legal, é muito legal. E, poxa, o filme serviu como uma das inspirações do jogo Mortal Kombat, né? Esse aqui, mas o Massacre do Bairro Proibido. Cara, você junta dois filmes maravilhosos e transforma num jogo também. Cara, você tem Van Damme, eu falei 5 vezes, mas só me corrigindo também de novo, ele faz 7 vezes o espacate ao longo do filme, maravilhoso, sensacional o Van Damme, inclusive sofrendo bullying do Jackson quando ele entra no quarto e fala, cara, você vai fazer isso daí? Você quer ter filho um dia? É verdade. O Jackson é um personagem maravilhoso, cara. É engraçado. Cara, o Jackson é um personagem muito legal. Ele é meio alívio cômico da parada, né? Reconhecidamente, ele não fazia nenhuma arte marcial reconhecida em nenhum momento do filme. Ele tem a parte que ele tá treinando boxe lá, mas assim, de arte marcial mesmo, não teve. Ele era tipo um caminhoneiro aleatório que, sei lá, deve ter ganhado o convite do comitê de alguém no poker e foi parar lá em Hong Kong, cara. Por que não, né? Muito bom, cara. Muito bom. Esse filme é maravilhoso, cara. Assistam, viu? Por favor. Assistam. Mais algo que você queira adicionar do filme antes da gente ir pros prêmios, Mr. Everton? Olha, eu acho que esse filme aqui, eu não sei se precisa falar quem vence no final. É o Dukes, tá, pessoal? É o Dukes. Ok. Mas vamos deixar... Eu acho que vale mencionarmos a cena a cena final da atuação máxima do Jean-Claude Van Damme quando ele fica cego durante a luta final. Sim, porque já mostra que o Chong Li, ele luta sujo, né? Ele luta sujo. Tanto que o tiozinho dá como se fosse uma aspirina pra ele lá, que ele tritura e joga no olho do Van Damme, porque ele tava tomando um cacete do Van Damme no começo. E ele vai lá e joga aquele pó branco, que assim,
por que a luta não foi parada, ele não foi desclassificado ali? Mistério também. E ele começa, aquele momento, é uma atuação xamânica, né? Já diria o nosso querido Nicolas Cage, né? Porque ele começa a dar soco no ar, assim, e ele perde total noção de onde ele tá, ele esfrega os olhos e dá um grito. É verdade, eu tava lembrando só do olhar, mas ele também dá um mega grito, cara. Sim, e aí ele lembra do quê? Do treinamento do Shidoshi, né? Fica calmo, se concentra, foca na luta, e ele usa isso pra ganhar do Chong Li, cara, maravilhoso. Exato. Atuação máxima mesmo. Acho que podemos ir pros prêmios. Ouvintes, assistam esse filme é muito bom. É um filme antigo, passou várias vezes, mas olha, é aquele típico filme que quando passa, ou passava na sessão da tarde, eu parava pra ver. Nossa, cara, eu vi esse filme mais vezes do que eu consigo lembrar. Eu devo ter visto esse filme umas 25 vezes. Provavelmente é um dos filmes da sessão da tarde que eu mais assisti, porque realmente ele repetia demais, né? Muitas vezes. Cara, esse filme ele é muito bom, mas eu acho que ele poderia ficar melhor. Sabe como? Agora, você me deixou na dúvida. Como e com qual papel Arnold Schwarzenegger deixaria esse filme melhor? Cara, eu colocaria o Arnold como Jackson, mas aí, afinal, ia ter que ser Van Damme e Schwarzenegger, porque Jackson, sendo o Schwarzenegger, ele nunca ia perder pro Chong Li, você concorda? Não, com certeza, né? Seria brutal a luta ali. Daria a final Dux e Arnold. Se bem que o Arnold, ele nunca foi lutador, assim, né? Lutador de artes marciais, ele nunca teve essa pegada, né? Mas então, o Jackson também não é, entendeu? É por isso que, exatamente por isso que eu coloquei ele lá, porque o que o Jackson faz de luta? Ele vai lá e arremessa um cara pra fora do ringue, coisa que o Arnold faria facilmente também. Um bíceps apenas. O primeiro soco que ele dá, o cara vai voar fora do tatame ali, cara. Mas olha só, o Chong Li, ele não é tão alto, tão forte quanto o Arnold, assim, tão alto quanto o Arnold, mas ele é forte. Nesse filme aí ele tá musculoso e ele sabe artes marciais, hein? Sei não, ia dar uma luta difícil aí pro Arnold. Mano, o Chong Li tem 1,68, brother. Ele do lado do Arnold, ia parecer o Arnold batendo numa criança. Verdade. Não sei, mas assim, o cara sabe lutar, né? Teoricamente. E, cara, eu vou falar das cenas que eu gostaria de ver o Arnold nesse filme, tá? Ele chegando, brother, anytime, anywhere, any place, you can count on me. Tipo, no final, depois, porque ele nunca ia estar fudido no hospital, né? Era mais fácil ele mandar o Jean-Claude Van Damme pro hospital. Mas, cara, ele sendo esse brother, sabe que o Jackson é? Tipo, you think you can play this video game? E, tipo, jogando o fliperama com os dois. Imagina os dois jogando fliperama junto, que foda que ia ser isso, cara. A gente não viu isso naquele filme Os Mercenários, né? Porque eu acho que eles não chegaram a atuar juntos, né? Chegaram, o Van Damme era o vilão do segundo, né? Eles têm a luta final. Você tem o Van Damme dando as mesmas giratórias que ele deu nesse filme com 60 anos na cara do Arnold, cara, porra. E mesmo assim o Arnold, aliás, do Arnold não, do Stallone, perdão. Realmente, desculpa, eu viajei, gente. Eles não atuaram juntos no Mercenários 2, porque ele lutou com o Stallone, não com o Van Damme. Com o Schwarzenegger. Não, mas a imagem apareceu aqui, muito bom, ok. Cara, ou então você pode colocar ele direto como o Chong Li, né? Daí ele não ia ser como ser da Coreia, né? Ia ter que ser austríaco. Ia ser, sei lá, o Klaus Lee, alguma coisa assim. Mas daria uma luta boa aí, já que o Jean-Claude Van Damme também, ele é de algum país ali da região também. Teoricamente ele era francês, né? Que fala, quando o Tanaka vai conhecer os pais dele, ele fala, o pai dele, we came from France to create wine. Ele fala que ele veio da França para cultivar vinho e uma coisa assim e tal, e por isso o Van Damme criança tinha aquele sotaque ridículo.
mas nunca fala o Chong Li, eles falam, né, que é da Coreia do Sul, né? Eles nem precisam falar, né? Uma vez que na bandeira... Tem a faixa da cabeça dele, né? A faixa da bandeira já entrega tudo, né? Sim, mas imagina o Arnold, assim, com o braço cruzado, quando o Van Damme quebrasse o tijolo, ele fala, "Brick, don't hit back." Ou ele falaria, "I'll be back." "I'll be back." O Schwarzenegger certamente deixaria esse filme melhor, né? Certamente deixaria esse filme melhor. Poderia mudar o elenco também, né? Poderia ser o Schwarzenegger como Chong Li e o Sylvester Stallone como Frank Dux. Aí eu acho que daria uma luta boa. Eu sou o Frank Dux e o Shidoshi Tanaka me mandou aqui. Você é um cocô. Cretino. Pois é, cara, olha isso. Seria uma briga de ofensas aí. Cara, prêmio George Lucas de efeitos visuais, é o que eu disse, não tem muito efeito visual nesse filme, é mais o nosso digníssimo slow motion sendo usado excessivamente nesse filme até, então acho que fica aí de menção honrosa. Mas tem os tijolos ali, hein, cara, o tijolo ali, o último, né? Aí foi impressionante, cara. Mas isso não é efeito visual, cara, isso foi o próprio Van Damme destruindo aquilo ali na porrada. Você acha mesmo que alguém colocou o quê? Um explosivozinho ali pra ele explodir? Imagina, aquilo foi totalmente o Van Damme. E isso pra alguém que fala que não acredita na sociedade secreta de lutas do comitê, né? O dia que o pessoal do comitê for atrás de você, você vai saber, vai lembrar dessa conversa aqui. Nossa, imagina o pessoal do comitê estar me ouvindo aqui nesse podcast, cara, eles vão bater na minha... Não, é mentira, gente, é mentira! Não, brincadeira, voltei. Vamos lá. Cara, eu acho que a gente pode falar do prêmio Steve James pro melhor coadjuvante desse podcast, lembrando que acho que só não vale o próprio Van Damme e o Chong Li, né? Que são os principais aí. Então, qual que seria o prêmio Steve James pra você? Acho que o melhor é o próprio Jackson, né? O Ray Jackson ali, que alívio cômico, ele que dá a motivação ali do Dux depois lutar com mais ênfase, né? Porque os demais, eu não sei, a própria jornalista, ela é só nesse papel, embora eu acho que ela faz um papel de uma mulher muito forte, porque ela pede ajuda pro Dux, o Dux ele se nega, mas ela dá um jeito, de qualquer jeito, de entrar lá dentro do comitê, mostra a sua competência jornalística de investigar, né? Isso é legal. Mas o Jackson, ele é um personagem muito da hora, né? Meio tiozão do pavê, brincalhão toda hora. E é bom de porradeiro, né? Eu acho que... Eu gosto muito do Chong Li, mas eu acho que ele é um dos principais. Não colocaria ele aí como coadjuvante. Eu acho que eu daria pro Jackson mesmo o troféu de Steve James, cara. Mas eu acho importante falar também que esse filme não acontece... O Jackson, ele realmente muda o filme, mas esse filme não aconteceria sem o... É claro que a gente não tá falando dos principais aqui, mas esse filme, ele só saiu por causa do Jean-Claude Van Damme mesmo, cara. E eu acho importante a gente falar isso, porque a primeira vez que editaram esse filme e mostraram pras audiências, cara, todo mundo odiou o filme. A Canon tava quase guardando esse filme na gaveta. O Jean-Claude Van Damme, ele reeditou o filme, cara. Ele não tá acreditado como editor, mas ele reeditou o filme. Ele coordenou as lutas, cara. Ele foi... mais pra frente dos filmes, ele começou a ser o cara que coreografava as lutas, mas ele coreografou várias lutas desse filme. E esse filme saiu só por causa do Jean-Claude Van Damme, cara, e não é à toa que deu muito certo pra ele. Então, vale a pena a gente falar isso quando a gente tá falando das menções honrosas desse filme, né? Ainda bem que ele fez isso, porque certamente esse filme aqui no Brasil é um clássico. Eu acho que a gente teria aí poucas mortes pra falar da melhor morte do filme, né? No Xambin, basicamente, no nosso prêmio Xambin pra melhor morte, nós temos o Chong Li matando 2 caras, então... Qual da sua morte favorita? Não vale o nosso querido Shingo, né? Que era o filho do Mestre Tanaka, porque ele morreu de mortes naturais. Mas das suas 2 mortes elegíveis desse filme, qual a sua favorita, Mr. Everett? Eu tô tentando lembrar, eu não lembro mais. Da morte 1, morte 2. Eu não consigo lembrar, eu sei que uma ele quebrou a coluna de uma pessoa e o outro ele quebra o pescoço. Rapaz... O primeiro foi tipo assim, ossos do ofício. O segundo foi uma execução mesmo. Foi, cara. Nossa, é verdade. Eu acho que o segundo, com certeza, né? Ele realmente quebra o pescoço e ainda olha pra cara do
do Frank Dux ali, né? Tipo, você é o próximo. E ele olha pro público, assim, né? Quando ele pega a cara do maluco na mão, assim, ele fica olhando pra galera e ele vai lá e mata. E tanto que, tipo, tem até o pessoal do comitê meio que virando as costas pra ele quando ele faz isso, em sinal de desonra, né? E ele não tava nem aí. Ele tava que se foda total, John Gilliam. Eu sou mal por ser mal, né? Exato. E, bom, acho que tá na hora da gente falar do prêmio mais conceituado desse podcast, que é o prêmio Cigano Igor de atuação pro pior ator do filme, Mr. Everton. Qual é o seu favorito? Mas eu acho que eu vou dizer não só o meu, mas eu vou falar o seu favorito, tenho certeza, que é o Frank Dux criança. Você já falou... Você já falou da atuação dele ali logo no começo do episódio, e eu concordo com você que é um personagem... Poderiam ter colocado um ator melhorzinho ali, sendo o Jean-Claude Van Damme Jr. Realmente, ele quebra um pouco o clima ali. Nossa, cara, eu vou te falar assim, eu acho que esse moleque nem era ator. Eu acho que pegaram, sei lá, o ator chamava Pierre Raffine aqui, tá? E ele fez, sabe o que mais? Nada, ele só fez este filme, nada mais na carreira, cara. Mas é claro, né? Poxa, participou de um filme clássico, mas atuação horrível, não deve ter sido chamado pra mais nada. Devia ser parente de alguém. Não sei lá, a gente precisa de alguém aí pra fazer o Frank criança. Quem que tem? Mano, tem meu sobrinho. Beleza, sei lá, alguém da produção falando assim, meu sobrinho, porra, legal, vou trazer ele aqui. Cara, deve ter sido isso, porque não é possível, mano. O cara, ele era, nossa, que moleque terrível. Ou ele tava lá passando de relance. Vem cá, vamos atuar aqui rapidinho. Ô moleque, vem cá, você tem a mesma cor de cabelo do Van Damme, chega aí. Acho que foi esse o critério, inclusive. Nossa, esse moleque é asqueroso, cara. Esse moleque é muito ruim. E aí, fala outra indicação de filmes com a mesma pegada para o pessoal desse podcast pegar um filme parecido com o Grande Dragão Branco para assistir, Mr. Everton. Eu não sei se você iria indicar esse filme, mas eu vou indicar aqui, que é o mesmo filme, que é o Kickboxer, O Desafio do Dragão, que é o filme que nós já comentamos aqui. Tem cenas parecidas, mas eu acho que é uma outra pegada. Tem um vilão também bem tenebroso, né? A versão Chong Li desse filme, eu diria que é até mais assustador, né? Que é um lutador. Tong Po. Isso, esse cara... Que tá nesse filme também, ele é um dos lutadores do comitê. Aí você falou, e é verdade! Usaram o mesmo cast ali, viu? Meu Deus do céu, tava pobre o negócio. Esse cara, ele era amigo do Van Damme, cara. Esse cara é indicação, ele era amigo do Van Damme, por isso ele foi convidado pra fazer esse filme e fez o próximo também. E o filme tem a mesma pegada, né? No caso aqui do filme, né, O Grande Dragão Branco, tem o Jackson, que leva umas porradas. Lá no outro filme é o irmão dele. E por aí vai, cara. É impressionante. Aliás, você tá falando aí desse ator, o personagem... O personagem é Tong Po, isso. Eu achava que ele era oriental no filme, agora eu tô olhando o ator, ele não é oriental. Não. Meu Deus do céu, meu cara. Nossa, eu vou ter que ver esse filme de novo, junto com vocês, ouvintes. Então essa é a minha indicação. Kickboxer, O Desafio do Dragão. Não, com certeza cobriremos o Kickboxer aqui, cara. Porque esse filme é realmente muito bom, cara. Eu gosto bastante. E esse cara, ele é o Michel Kissy, o cara que faz o Tong Po. Ele tá também em um desses filmes, ele é de Marrocos também. Veio mais ou menos na mesma época para os Estados Unidos, aqui junto com o Van Damme. Eles eram amigos já antes, então o Van Damme que indicou ele para estar nesse filme. Ai, impressionante, cara. Bom, a minha indicação de filme parecido é um filme que tem mais ou menos a mesma vibe. É com o diretor, esse filme chama American Samurai, tá? Ele é bem mais B do que o Grande Dragão Branco. Ele é do Sam Fisherberg, que é o diretor que fez o American Ninja. E com o David Bradley, que é o ator que vai fazer o próximo American Ninja que a gente vai cobrir aqui, que vai fazer o American Ninja 3. E esse filme, ele é basicamente um remake, quase, do Grande Dragão Branco, só que tem tipo um drama familiar,
O irmão dele é com o Mark Dacascos fazendo o grande vilão desse filme. E eles são irmãos de criação. E eles entram num torneio até a morte também, com armas. Cara, é praticamente o plot desse filme. Mas ele é bem mais B e é bem mais vagabundo. Tem aí no YouTube, se vocês quiserem ver, grátis pra todo mundo. American Samurai, de 1992. Ah, ainda bem que você falou o ano aqui, porque eu acabei de achar um American Samurai de 2023. Nossa, sério que tem American Samurai de 2023? Pronto, agora mais um filme que você vai ter que assistir. Tem sim. E eu acho que a nota desse Nossa, filme será que é remake? Meu Deus do céu, fiquei com medo. Meu Deus do céu, nota 3.8 no MDB. Nossa, tem mesmo? Meu Deus, que pôster horrível! Pois é, meus amigos. É com uma mulher. Nossa, cara, esse filme deve ser muito ruim, eu vou ter que ver. Sua cara esse filme. Ai. Cara, notinhas pra esse filme. Que notas você dá pro grande Dragão Branco, Mr. Everton? Eu vou dar nota 7,5 pra esse filme. Aliás, se me permite, eu vou colocar 8, porque é um filme muito bom, marcou a sessão da tarde, marcou o cinema aqui no Brasil. Também tem outro ponto que foi inspiração, parte das inspirações do filme do jogo Mortal Kombat, que marcou gerações também. Tem luta, tem porrada, tem espacate. Nota 8, com certeza. Cara, eu vou dar nota 8 também. A gente tá comentando bastante. Esse filme não é um filme perfeito, mas é um filme de ação muito competente. O diretor, teoricamente, ele é um diretor bem bosta, porque teve que ser salvo pelo Van Damme na sala de edição. Então, assim, o mérito desse filme, como eu disse, é do Van Damme. E ele, tá de parabéns. Esse filme, ele marcou a época, alavancou a carreira do Van Damme e é um clássico na tarde. Então, nota 8, cara. Gosto muito desse filme. É isso aí, nota 8, bem merecida, viu? Mr. Everton. E qual filme a gente vai falar no próximo episódio desse digníssimo podcast? O próximo filme, vou só dar uma dica. Tem 3 conchinhas e é de 1993. O clássico O Demolidor, Demolition Man, com ele, o semi-patrono desse podcast, Sylvester Stallone, maravilhoso, com Sandra Bullock, grande elenco. Cara, não vejo a hora de fazer. E teremos participação, nosso editor Edu estará com a gente nesse episódio do podcast maravilhoso. Excelente, excelente. Aliás, é mais um filme que tem jogo, hein? Olha aí. Vários dos filmes que falamos aqui tem jogos. Nossa, é verdade, tinha mesmo pra NES, não era? Não, tinha Super Nintendo, Mega Drive? 3DO, Mega Drive eu não sei, mas eu acho que tenho certeza que Super Nintendo e 3DO com certeza. Cara, esse filme é maravilhoso. Wesley Snipes, o grande vilão desse filme. Não vejo a hora de falar dele. É isso aí, Mr. Everton, até semana que vem. Falou, gente, abraço, até mais. Tchau.